Hoje à tarde tem sessão extraordinária na Câmara para discutir o IPTU de Ribeirão. A expectativa é que os vereadores derrubem o decreto do Executivo que barrou o desconto do Imposto Verde. O decreto do Executivo que derrubou o desconto de até 12% no IPTU de quem se adequou à lei do Imposto Verde agora pode ser anulado. Essa será a tentativa dos vereadores na sessão extraordinária de hoje, para que os contribuintes de Ribeirão não sejam mais lesados. Este professor de Direito da USP explica bem que a atitude da administração municipal foi equivocada, porque o decreto não tem o poder de cancelar uma lei aprovada na Câmara. Um decreto é um ato típico do prefeito, mas que tem uma hierarquia inferior àquilo que está previsto em lei. Então, por exemplo, se nós temos uma lei local que define um desconto de IPTU por medidas de sustentabilidade ambiental, por medidas de promoção do ambiente ali naquele imóvel, não pode o prefeito, que está ali como um executor da lei, criar uma norma interna, uma norma editada no âmbito do executivo, que negue aquela política de tributação verde. Por isso, a Casa de Leis agora tem nas mãos um decreto legislativo para assustar os efeitos do que foi determinado pelo Executivo. Esse decreto legislativo, por força de lei, tem o poder, sim, de suspender a vigência do decreto do Executivo. Nesse caso, o que se espera efetivamente do Poder Legislativo Municipal é que ele faça valer a vontade da sociedade e faça valer a vigência da lei. A expectativa hoje na sessão extraordinária é de que o decreto do prefeito seja derrubado pelos vereadores e a lei do IPTU verde, que prevê desconto, volte a valer para os contribuintes que se adequaram às medidas de sustentabilidade ambiental no imóvel. O problema é que esse desequilíbrio entre os poderes executivo e legislativo acaba criando uma crise institucional que prejudica todo o sistema. A gente pode perceber claramente uma desarmonia entre os dois poderes. E por que essa desarmonia muitas vezes não é saudável? Porque nenhum poder é maior que o outro. Esse equilíbrio de poderes ele é importante. Então, assim como o legislativo ele precisa respeitar as prerrogativas do executivo municipal, o executivo municipal, o prefeito, também precisa respeitar a Casa de Leis. E nesse caso, isso não está acontecendo. Esse tipo de crise institucional, esse tipo de desrespeito entre os poderes, ele é muito nocivo. A partir do momento em que o executivo ignora uma decisão do judiciário, o executivo ignora uma política legitimamente criada pelo legislativo, nós temos um problema grave, que é de perda do respeito pelas instituições. E isso pode levar a uma desmoralização do Estado, do município, em última instância. O que está acontecendo aí, no fundo, é uma queda de braço entre o Legislativo e o Executivo, no que tange ao Executivo tentar passar por cima das prerrogativas constitucionais do Legislativo. O Executivo não pode barrar um projeto de lei do Legislativo dessa forma. Isso é inconstitucional. Essa história do IPTU tem mais capítulos. Na sessão de hoje à tarde, os vereadores também vão tentar ratificar a proposta original de um outro projeto do Executivo que visava atingir os especuladores imobiliários e que acabou prejudicando todos os proprietários de grandes áreas, como chácaras e espaços de lazer efetivamente utilizados. Isso porque, com a aprovação da Câmara, a Prefeitura teve carta branca para cobrar valores exorbitantes de munícipes com terrenos 5 vezes maiores que a área construída. Eles foram lançados pelo IPTU territorial com percentual de 2,2%. Então, não foi abordado se esse imóvel tem a especificação social que foi destacada na lei. Eu poderia te falar assim, de um cliente que me procurou, que ele pagava o ano passado em torno de R$19 mil de IPTU da área dele e esse ano chegou o carnê de IPTU com o valor de R$54 mil. E diante de tantas distorções na cobrança do imposto, a população precisa correr atrás do prejuízo. Ontem à tarde, muita gente foi na sede da Secretaria da Fazenda para pedir a revisão dos valores do IPTU. De 900 ir para 19 mil é muita coisa, né? Sem condições, não tem nem como pagar. Um aumento assim de mais de 300% no IPTU é uma coisa exorbitante. Então, mesmo para a gente que é comerciante, que é autônomo, e a gente luta o dia a dia, fica difícil, né? É uma situação revoltante, o nosso prefeito novo no cargo não deveria deixar isso acontecer. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
A Câmara informou que a expectativa hoje é de que o decreto do Legislativo seja aprovado por unanimidade. Se isso acontecer, o que foi emitido pelo governo passa a não ter mais efeito e a Prefeitura volta a ter a obrigação de conceder o desconto do IPTU verde ou de observar a função social da área atualmente taxada com alíquota territorial. A Prefeitura disse que o desconto do imposto foi suspenso porque o município não tem condições de cumprir a lei neste momento, o que causaria um desequilíbrio orçamentário. Acrescentou que a Secretaria da Fazenda está realizando um estudo de impacto financeiro da proposta e reforçou que é previsto um desconto de 10% para quem optar pelo pagamento à vista.